Diante disso e das oportunidades que ele tem de ir para a vida do crime, como é que eu vou impedi-lo? Né? Como é que eu vou dizer a ele o que é certo ou é errado? Né? É errado uma criança não ter o que comer, um lugar para morar, ou alguém que a conforte, que a eduque. Isso é errado. Mas na cabeça dele o errado é não poder ter acesso àquele tênis tão desejado. Então a chance dele não conseguir sair desse lugar de vício, né, de abandono, de crime é muito grande. E aí o apoio que ele não teve na infância, da família, da sociedade e do Estado, tampouco ele vai ter quando crescer. Outra coisa que a gente precisa refletir é sobre essa ideia de que a vida do crime é uma vida fácil. Né? Você já imaginou o tempo inteiro tendo que encarar isso na sua vida? Né? Tirar de alguém os riscos que se corre, a falta que se tem de ter uma vida de um pouco de conforto, de segurança. Existe também esse falso imaginário de que a vida de crime é uma vida tranquila, uma vida fácil, que se consegue tudo com facilidade, quando na realidade não é assim. Veja os meninos em situação de rua, o quanto de carência emocional eles demonstram, né? Para eles, às vezes, mais do que a falta desse lar, desse conforto, é o abandono emocional. Então, há de se fazer uma grande reflexão ainda sobre a necessidade dos jovens, do que é que eles realmente precisam e a condição em que eles precisam viver para que eles não sejam, então, envolvidos com o crime. Então, isso quer dizer pra gente que não defende a redução da maioridade penal, que a gente está defendendo o crime, ou que a gente está justificando o crime que esse jovem, qualquer pessoa comete? Não, as pessoas precisam parar de achar que quem é contra a redução da minoridade penal, quem é contra porte de armas, quem é contra o sistema penitenciário no Brasil é a favor do bandido. Né? Ninguém está defendendo o bandido, ninguém está apoiando a criminalidade, não é isso. O que nós estamos dizendo é, olha, esse sistema, o sistema em que nós vivemos, é ele o maior causador da marginalidade, da criminalidade, né? A maior parte, eu não tenho aqui o número né, não sei se é possível criar um estudo que diga que o número X de pessoas que estão na vida do crime é por conta de abandono do sistema, mas eu digo para você que historicamente o que nós vemos, né, principalmente os sociólogos são quem estudam mais essas questões. Sim, é o abandono e a falha do sistema que leva essas pessoas à marginalidade. E isso não é defender bandido, é apenas dizer que enquanto o sistema não mudar, enquanto não se rever toda essa questão social, não olhar para esse jovem, a coisa não vai mudar. O número de reincidentes vai continuar aumentando, o número de jovens no crime vai continuar aumentando. Na verdade é pensar em todos nós, né? Não é pensar que a gente está defendendo o bandido, a gente está defendendo a nossa vida também, porque qualquer que seja a medida que nós adotamos até hoje, claramente não está funcionando. Então, se não está funcionando, por que é que a gente vai querer colocar mais gente num sistema penitenciário que já está falido para que eles sejam submetidos às mesmas situações em que 70% das pessoas voltam a cometer crimes e depois voltam para a sociedade para cometer esses crimes novamente? Que tipo de sociedade a gente está tentando criar quando a gente defende esse tipo de ideia? O Racionais, que agora é leitura obrigatória na Unicamp, tem uma música que diz: tempo pra pensar que é parar que você quer, viver pouco como um rei ou muito como um Zé. As pessoas que estão inseridas em condição de marginalidade vivem muito como Zé.
Mas a verdade é que a gente tem muitas pessoas que vivem muito como rei também. Só que essas pessoas não estão na periferia. Mas elas são hoje acessíveis para a periferia através da mídia. A periferia, embora esse não seja um termo muito preciso de ser usado, porque a gente não pode definir que a periferia é uma só e que as pessoas que estão inseridas na periferia também, mas as pessoas com as suas multiplicidades que residem na periferia têm acesso a pessoas que vivem muito como rei, e elas querem essa vida para elas também, por conta de tudo que a Lucy falou. Eu sou o que eu tenho, então se eu não tenho nada, eu não sou ninguém. E a mídia também é muito responsável por propagar a visão que a gente tem dessas pessoas, não só do jovem, embora o homem negro, por exemplo, seja muitíssimo visto como moleque, não seja visto como um homem feito, ele é eternamente visto como menino, como moleque. E se a gente pensa, por exemplo, na paternidade, a gente tem essa ideia de que os pais abandonam os filhos, que as crianças na periferia ficam sozinhas. Mas quando a mídia propaga um homem negro que está do lado da família, que cria o filho e que participa ativamente, não como ajuda para a mulher, mas como uma parte ativa na criação desses filhos. Quando a gente encontra esse homem numa novela, quando a gente encontra um homem negro que não é marginalizado, que não faz parte da vida do crime, que é um homem bem-sucedido, que é um empresário, que é um médico, que é um doutor, qualquer que seja o doutorado que ele tenha feito, não encontra. A mídia, segundo ela, nem há pessoas negras, né, para aparecer nas novelas. O último relato é que não há pessoas negras suficientes para aparecer no elenco. Por isso, então, é que se cria aí um bando de atores falsos negros. A nova novela da Globo não tem... Uma novela que passa na Bahia, em que 80% da população é negra, não tem pessoas negras para aparecer no elenco. E a justificativa da Globo é essa, de que eles não encontraram pessoas negras para participar. Okay. Inclusive, durante o casamento real, as pessoas estavam falando isso. Tem mais negro no casamento real na Inglaterra do que na nova novela da Globo na Bahia. A própria definição do adolescente, segundo a psicologia, depende do contexto em que ele está inserido. Então a gente não pode se basear meramente na biologia para explicar quando um jovem passa da transição de adolescente para a vida adulta. Então, levando isso em consideração, o meio em que ele está inserido é absolutamente responsável pelas ações. Com isso, o que eu quero dizer a gente tem Brasis, a gente não pode dizer que o Brasil que existe para uma criança branca de classe média alta é a mesma situação, é o mesmo Brasil da de uma criança negra que reside na periferia. Então, o que eu quero dizer não é simplesmente que o tratamento para essas crianças deva ser diferente. O que eu quero dizer novamente, quais são as medidas que o Estado providencia para que essa desigualdade seja minimizada? A gente está atuando só na consequência ou a gente está atuando na raiz do problema quando a gente quer defender a redução da maioridade penal? A resposta é óbvia, mas para além disso, existe algum projeto do Estado para minimizar essa desigualdade? Ou a gente só quer defender que se as situações são diferentes, aquele que está na situação de marginal tem que ser punido? Que tipo de ação a gente está promovendo para que os jovens que estão em situação de violência desde que nasceram, se a gente considerar, por exemplo, uma criança negra, em que a situação em que ele está inserida de violência é anterior à do nascimento dele, porque as mulheres negras estão muito mais propensas a sofrer violência obstétrica, por exemplo, do que mulheres brancas. Então, essa situação, a condição de violência é muito anterior à do nascimento dessa criança. Mas quais são as medidas do Estado para que o SUS pare de violentar mulheres negras? Para que a gente pare e mulheres brancas, porque elas também são vítimas da violência obstétrica. Mas onde estão as medidas do Estado para que a gente
tire da cabeça essa ideia de que pessoas negras são mais suscetíveis à dor. Quais são as medidas do Estado para que crianças tenham acesso, crianças pobres ou empobrecidas tenham acesso à cultura, lazer, a esporte, educação? A gente tem alguma medida nesse sentido ou a gente simplesmente quer que as crianças sejam punidas porque elas cometeram um crime, porque elas se tornaram infratoras? O Brasil é um país recordista, assim, em só tentar, muito mal tentado, aliás, de tratar o problema, mas não de evitar, né? Não se pensa em prevenir. Perde-se muito tempo, muito dinheiro em tentar, então, olha, já que ele é um criminoso, vamos prender. Mas não há nenhum projeto real, concreto, em transformar os centros de detenção em lugares que vá de verdade resgatar esse jovem. Como então que um país que só pensa em tratar o problema de jeito muito imediatista pode então sanar tudo que existe de ruim na criação desse jovem? Se pararmos para refletir a realidade de uma criança branca de classe média ou das famílias mais ricas que existem no país, e aí entra também a questão da meritocracia, né? Tem uma imagem que sempre me prende muito, que são várias crianças brancas com tablet na mão, enquanto várias crianças negras estão trabalhando no farol, por exemplo. E aí todo mundo acreditar que essas crianças detêm a mesma oportunidade, que o Brasil é igual para elas, né? E aí depende, então, só da escolha que cada uma quer seguir na vida. Eu penso que é surreal ainda existir esse conceito de meritocracia e as pessoas viverem por ele, acreditar tanto nele, diante de um cenário tão pobre, tão desigual que é o país. A maior parte das pessoas que vivem nas periferias lutam diariamente para ter o que comer. Quanto mais pensar em outras coisas, né? Elas não têm tempo para pensar em educação, em esporte, em lazer, em atendimento médico. Vocês acham que uma pessoa da periferia faz check-up anual de saúde? Ou que ela tem condições de adquirir vários livros por ano, apesar de ser um dos países onde as pessoas menos leem, né? Ninguém tem condições de pensar nesse tipo de coisa, porque elas pensam só na sobrevivência, nas questões fisiológicas, né? Que é ter um prato de comida para conseguir literalmente ter forças para andar. E uma leitura que me remonta muito isso é o Diário da Carolina Maria de Jesus, em que a vida inteira a preocupação das pessoas negras e pobres, que é a maior parte da periferia, é ter um prato de comida. É almoçar sem saber se vai jantar. Entende? O leão que eles matam todo dia é para ter um item que não deveria faltar a ninguém. É claro, uma criança que tem um lar bem estruturado, que pratica esportes, que tem acesso à arte, né? A arte, ela tem o poder de acabar com a criminalidade. Isso já é um estudo de muito tempo, já a arte pode salvar os jovens da criminalidade. Mas quem é que tem R$80 para ir a um teatro? Né? Todos os finais de semana, R$50 para ir a um cinema. Ou mesmo quando os serviços são ofertados de modo gratuito em São Paulo. Porque se a gente pega a realidade de São Paulo, por exemplo, a gente tende a defender que, nossa, mas não vai ao teatro quem não quer, porque tem tanto teatro gratuito, tem tanta oferta gratuita em São Paulo, mas onde essas ofertas estão? Como é que uma pessoa que mora em São Miguel, por exemplo, vai chegar no Centro Cultural de São Paulo? Não é só a gratuidade do serviço em si. Qual é a estrutura, e nesse sentido a importância da infraestrutura ofertada pelo governo, para que essa pessoa tenha condição de se locomover, ela ou quem quer que seja que ela quer levar junto com ela até o Centro Cultural de São Paulo? E as pessoas que estão, né, usufruindo desse serviço que é posto às vezes pelo governo como forma de incentivo à cultura, à educação, prova disso é que a maior universidade do Brasil,
que é pública não é frequentada por negros e pobres, né? Muito menos por pobres. Negros, então, são raridade. Porque o serviço que é ofertado não é para qualquer um. Entende? As pessoas, quando você vê um grupo de jovens negros se aproximando, você não acha que eles estão chegando para assistir a peça de teatro quando é possível. Você já remete uma série de outras coisas, medo, crime, mas não de que eles estão apenas interessados em assistir uma peça. Para além disso, é importante pensar que o Estado, de modo geral, a infraestrutura é péssima para quem quer que seja. Mas para os pobres é ainda pior, porque não há uma preocupação de que eles tenham acesso a tudo que se faz necessário. E pode parecer repetitivo, por que é que a gente está falando tanto de pobre e negro e não está falando só de pobre? Porque há quem pense que, por que então não resolver o problema da pobreza? Né? Se acabássemos com o problema da pobreza, tudo estaria resolvido. Não, não estaria. Que além da pobreza, nós temos essa questão racial no Brasil, que é deveras importante e que não foi bem resolvida. Né? Que as pessoas, de modo geral, não sabem conviver com ela. Ninguém assume ser racista, né? Mas nos pequenos gestos, nos gestos inconscientes, a gente tem uma série de frases, de colocações que a gente nem sequer está atento a pensar que elas são racistas. Porque o negro, ele é a maioria na comunidade, né? Ele é a maioria no Brasil e as pessoas não percebem isso, mas na condição de pobreza é ainda maior a presença do negro. Por isso que é importante repetir tanto isso para que as pessoas entendam. Mas sim, a educação, como a Thaís disse, ela não é a salvadora da pátria, não é só ela que vai resolver o problema da nação, mas ela é a grande porta de entrada, né? É o pontapé inicial. E ter acesso a essa educação e a outras coisas que se faz necessário também, e aí então a importância da infraestrutura. Se não há nenhum nem outro, estamos então estagnados, né? Como se não houvesse esperança para essa juventude. Eu acho que quando a gente fala sobre educação, é importante a gente pensar também na diferença de educação para pessoas, para jovens brancos de classe média e para jovens negros e pobres de classe baixa. Quando a gente pensa na classe média alta, a educação é a prioridade dessas pessoas, então elas terminam o ensino médio, que deve ser oferecido obrigatoriamente pelo Estado, mas os pais fornecem a estrutura para que aquele jovem dê continuidade à educação. Ele não vai ingressar no mercado de trabalho, ele vai estudar, ele vai fazer um cursinho, e aí ele vai para a universidade pública ou ele vai para a universidade privada porque os pais podem pagar e ele não precisa trabalhar. Quando a gente fala de um jovem da classe baixa, um jovem preto, pobre, a ideia dos pais é que o que põe comida na mesa é o trabalho. Então não adianta você querer estudar 4, 5, 6, 8, 10 anos, porque eu preciso comer amanhã. Eu preciso dar sustento para minha casa amanhã. Eu não tenho condição de pensar a médio ou longo prazo. Eu não tenho condição de sustentar. Eu, como mãe, por exemplo, não teria condição de sustentar 3 crianças em casa indo para a faculdade sem que eles trabalhassem. Então, as melhores universidades no Brasil são públicas, ao contrário de países subdesenvolvidos e que, portanto, faz com que as pessoas defendam que todas as universidades devessem ser privadas no Brasil. E elas são inacessíveis para a classe baixa, porque o vestibular é inacessível para essas pessoas. Quem é que tem condição de trabalhar, pagar uma faculdade e fazer um cursinho, estudar de 8, 10, 12 horas por dia, que é o que a gente vê que as pessoas que passam em grandes universidades públicas fazem? Quem tem essa condição? Quem tem essa disponibilidade de tempo e condição psicológica? Quem é que vive num lugar em que não tem acesso à cultura, a saneamento básico e que consegue ver, por exemplo, seus irmãos submetidos a situações de extrema violência e conseguem pensar: minha família não tem o que comer, mas eu vou estudar para o vestibular?
Bom, esses jovens vão ser inseridos nas mesmas penitenciárias que já estão superlotadas e ter contato com outras pessoas marginalizadas e que foram feitas infratoras num sistema falido que não ressocializa pessoas. Então eu acho que a gente tem que pensar tem um livro que chama Um Preço Muito Alto, que é do Dr. Carl Hart, que é um homem negro, que é PhD, o primeiro homem, inclusive, a conseguir um PhD na Universidade de Colômbia, se não me engano, que fala sobre um estudo feito nos Estados Unidos e no Canadá, em que os jovens infratores são divididos em 2 grupos e aí eles recebem medidas punitivas diferentes. Então, eles comparam os jovens que recebem alguma medida, mas cuja medida não é a inserção no sistema penitenciário. E aí, a reincidência de infração dos jovens que foram inseridos no sistema penitenciário é muito maior do que aqueles jovens que cometeram as mesmas infrações, mas que não tiveram como pena irem para a cadeia. Então, isso já é mais do que evidente para nos dizer que a inserção nessas prisões, a presença física desses jovens na prisão, não é a solução, porque eles vão ser inseridos no sistema falido, em celas que não têm condições de abrigar os infratores que já estão lá, então eles vão se tornar infratores reincidentes também. Olha, eu penso que o grande influenciador dessa questão é a mídia. É a mídia quem propaga o tempo inteiro essa questão do jovem marginal. Né? Não é só por conta da realidade que as pessoas vivem. Né? Como eu disse, cada um olha só para o seu âmbito diário e familiar e condena o restante. Mas eu penso que a mídia ela é grande influenciadora de opinião, não só na questão da redução da minoridade penal, mas em tudo. E como a mídia é vinculada ao governo, há uma série de questões, né, na manipulação da informação, o que é que eles querem que as pessoas acreditem, qual é o mais viável, se a maioria apoia, isso facilita, e o interesse que há por trás dessa ideia de alterar a lei para que haja redução da minoridade penal. Precisamos entender que é muito mais viável e barato para o Estado e para o governo criar um prédio, encarcerar uma pessoa e deixar ela lá abandonada, e aí a sociedade faz todo o restante, né, subjugando-a, do que prevenir ou tratar uma criança que já foi pro crime. Isso é muito mais caro. Você precisa construir muitas escolas, centros de esporte, de lazer, cultura, acesso à arte. Não é conveniente para o Estado. Primeiro porque uma pessoa que vai a uma boa escola é uma outra coisa também. Ir à escola, todo mundo tem acesso hoje em dia à escola. É lei, né? A escola não pode negar matrícula e uma criança que não vai à escola, o conselho tutelar vai em busca dos pais. Então, ela precisa estar matriculada para que o pai tenha, então, uma série de questões sociais aceita. Mas que tipo de educação é ofertada? Né? Hoje em dia, nas escolas, não existem mais diretores, são gerentes de ensino. São crianças que são levadas apenas a ler e escrever muito mal, fazer 4 operações matemáticas para que elas possam ir ao mercado de trabalho. A escola, então, ela é feita para que haja mão de obra, para que essa mão de obra não falte no mercado. Mão de obra barata, principalmente. No momento em que eu crio uma boa escola, uma escola que cria um ser pensante, né, um ser que questiona, ele não vai de encontro ao que quer o sistema, porque ele vai condenar esse sistema, ele vai pôr esse sistema abaixo.
né? Então eu não posso criar esse tipo de educação, não pode ser a maioria. Então essa educação crítica e pensante, ela é bem seletiva, para um número bem pequeno, principalmente para os filhos dos que governam, né? Os futuros governantes. Mas para o resto da população que precisa estar numa condição precária de vida, aceitando subemprego, vivendo numa situação precária para que o capital continue girando, né, e financiando as grandes fortunas, é muito convincente, então, que haja essa situação, né, de precariedade, de abandono. Fala-se então em falta de dinheiro, falta de orçamento, e o Brasil não tem como criar uma situação que vá na contramão desse abandono, que acolha esses jovens, que crie uma oportunidade. E aí então ninguém quer, percebe? Ninguém quer isso. Quem governa, e a gente não pode pensar só também quando a gente fala em Estado e governo, é pensar também que o governo, ele é dominado e ele gira em torno das grandes empresas. São os grandes empresários que estão por trás da decisão do governo e do Estado. Então, o que é que nós vamos pensar e colocar em prática para continuar financiando as grandes fortunas? Se eu der oportunidade igual para todo mundo, acesso ao hospital, à educação, a transporte, se todo mundo puder ir à universidade, escolher uma carreira, pôr em prática a sua carreira, porque a gente vive numa época também que há muitos diplomados sem conseguir emprego, né, ou com subempregos. O que vai virar então essa nação? Né? Vamos virar Cuba? Não, a gente não quer, a gente quer o contrário. Então vamos continuar criticando, influenciando a toda a massa a pensar que o problema é só aprisionar e tirar de circulação o problema de quem está aprisionado. O problema dele quando sair da prisão, se ele não vai ter emprego, se ele vai ser discriminado, condenado, julgado pela sociedade. Então é isso. Eu acho que é isso e que a gente tem que pensar no poder que a mídia tem de influência e no controle desse poder. No Brasil, são 8 ou 11 famílias as detentoras da grande mídia, da grande comunicação. E aí a gente tem que pensar na forma como as informações chegam até nós. Então, por exemplo, recentemente eu participei de uma videoconferência na Ebony com Gana, em que um dos alunos expôs um estudo que ele fez de 10 anos da revista Veja a respeito de ações afirmativas. Então ele analisou como a Veja falava a respeito das cotas e a conclusão a que ele chegou os comentários que eles faziam davam a entender que a universidade pública é vista como a casa da classe média alta. E se é a sua casa, pobre não tem que entrar, porque você é rico, então pobre não tem que entrar na sua casa. E que a revista não fazia nenhuma menção sobre ações afirmativas como o ProUni, por exemplo. Não falava sobre o acesso de pessoas pobres, por exemplo, em universidades privadas, de pessoas pretas em universidades privadas. Os estudos, a mídia, a propagação da Veja a respeito das ações afirmativas se concentrava na condição de pessoas pretas nas universidades públicas. Ou seja, se você vai para uma universidade privada, isso não é de interesse da população como um todo, ou da população que lê a revista Veja. Porque a verdade é que pessoas pretas que frequentam a universidade, na grande maioria, já fazem isso de maneira privada, por questões que nós já abordamos anteriormente. Então a preocupação se concentrava na propagação de vagas na universidade pública, porque, de novo, no Brasil são as universidades de qualidade, portanto são lugares de pessoas brancas e ricas, enriquecidas. E para além disso, e um outro exemplo
tem um estudo que fala que a polícia brasileira consegue resolver de 6 a 8%, menos de 10% dos casos de homicídio. E a matéria, se você procura isso na internet, a matéria que fala sobre isso diz então que 90% dos assassinos, que a gente está falando de homicídio, não recebem nenhuma punição. Como se a gente não tivesse um número absurdo de pessoas presas, pretas e pobres, sem justificativa. Como se a gente não tivesse no Brasil uma instituição policial racista. Como se a gente não tivesse, estatisticamente, o fato, a prova de que jovens negros tem 30 vezes mais chance de serem abordados pela polícia do que de serem violentados pela polícia do que um jovem branco. Como se a gente não tivesse um número absurdo de pessoas na cadeia, na prisão, que não foram julgadas, como se 90% desses assassinos realmente estivessem nas ruas, como se não tivesse um número absurdo de pessoas dentro da prisão, sem sequer terem sido julgadas. Onde a lei prevê que essas pessoas deveriam, na verdade, ter os casos julgados com brevidade. E o que acontece é o oposto. Essas pessoas ficam presas, aguardando o julgamento, e muitas vezes elas, deveriam até ser inocentadas, mas não são, ou nem têm a pena, o tempo em que elas aguardaram o julgamento, absolvido da pena após julgadas. Então, a mídia é a grande responsável por isso. E, enfim, para concluir, eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer. Como é que a gente pode tratar um tema desse com igualdade, mediante as diversas igualdades sobre as quais nós estamos inseridos, e de quem é o grande interesse nessa redução da maioridade. Quando a gente fala sobre inserir essas pessoas num sistema que já está falido, para mim, a grande consequência disso é a privatização do sistema carcerário. E quando a gente fala sobre privatização, a gente está falando sobre o envolvimento de empresas privadas. E qual é o interesse de empresas privadas? Lucro. E como é que a gente gera lucro através do sistema carcerário? Colocando mais gente dentro da prisão. A grande reflexão que fica sobre esse tema é o quanto a gente precisa parar de pensar na unidade, né, para pensar no total, na sociedade de modo geral, o quanto é que essa lei, se posta em prática, a quem ela vai abranger, se vai ser igualitária, se vai ser pensando em todas as classes, e a gente não pode deixar de pensar que sim, tem a ver com a luta de classes, e pensar também no papel do Estado, no papel abrangente como um todo, de quem é o interesse em que uma lei como essa seja posta em vigor, né? A quem ela vai beneficiar de verdade. E tentar achar outros modos de reflexão, porque a mídia ela não traz isso, não é reflexão que ela quer trazer, ela quer somente distribuir uma informação de maneira que a pessoa saia compartilhando sem se importar se é verdade ou não. E eu acho que o maior aprendizado de tudo isso é pensar quem é o real bandido, né? É o cara que levou meu celular no farol, né? É o garoto que está abandonado e aí precisou ou não pegar lá alguma coisa de alguém. Porque acho que o maior papel da mídia é fazer a gente acreditar que o marginal, se excluído e enjaulado, os nossos problemas estão resolvidos, não há então mais bandido no Brasil, né? Nossos problemas acabaram, estamos todos em segurança. Mas quem são os reais bandidos, né? Quem é que causa todo esse transtorno? Quem é que nos põe nessa situação de risco e perigo? E quem é que abandona a população de maneira que a leva a entrar na criminalidade? Né? Quando é que, enfim, essa democracia racial vai existir de verdade? Quando é que as escolas vão abordar
questões de raça no seu conteúdo? Quando é que nós vamos falar de criminalidade?